Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Como é bom ter você conosco para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus. Estamos vendo cada dia que passa entrando mais pessoas aqui para participar conosco desse momento ímpar da leitura da palavra de Deus. É bom demais ter você aqui conosco. E hoje, dia 11 de maio, o tempo tá passando rápido demais, gente. Estamos quase no meio do mês, hein? Hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 10, dos versículos de 1 até o capítulo 11, versículo 15. E eu falo para você o texto aqui, né? Eu podia falar, nós vamos ler só o dia 11 de maio. Porque a Bíblia que nós lemos, ela é uma versão diferenciada. Ela é a Bíblia 365, é a palavra de Deus em leituras diárias. É a nova versão transformadora, NVT, daí fica ao contrário para vocês, né? Mas, e essa minha letra é grande, né? Diferente que eu dei de presente para mim de Natal, antes da gente começar a leitura. Para ver como que era, né? Meu filho tinha me falado dela, gostei, e aí a gente começou a ler nessa versão. É versão, então eu falo, 1 Samuel 10, de 1 até o capítulo 11, versículo 15, você dá uma pausa no vídeo, corre, pega a sua Bíblia e vai ler junto conosco. Porque é versão, a linguagem é outra. A minha coleção de Bíblia aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa versão que eu tenho aqui, ó. É a... Qual que é a versão dessa? RA. RA é a versão dessa Bíblia aqui. Revista e atualizada. RA é revista e atualizada. Tem a nova revista atualizada. Olha o tamanho dessa Bíblia. É porque eu tenho coleção aqui, né, gente? Essa aqui, ó, é a NT. Eu vou demorar um pouquinho, mas eu vou achar. Ah, não, desculpa. Essa daqui é espanhol, gente. Desculpa, eu achei que era outra. Essa aqui é uma Bíblia espanhol que eu tenho. Eu ganhei quando tava lá perto do Peru, que eu trabalhei. Essa aqui é a NTLH, ou seja... é a nova tradução da linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. Aliás, eu tenho duas dessa. Uma até para doar. Depois eu vou doar para alguém. Essa aqui é a nova... Eu vou colecionando, né, gente? Vocês sabem como é que é evangelista, né? Essa daqui, ó... eu ganhei de presente de um homem que eu acho que não existe mais. É o Damião, Antônio Damião. Ele já faleceu. Não existe mais no sentido de que está com Deus já, né? Essa aqui, ó, é a edição contemporânea de Almeida. Então, essa já é uma outra versão, uma biblinha quase não usei, ela apagou muito aqui, porque eu tenho ela muito guardada aqui como um presente. Eu já li, toda a Bíblia eu procuro ler toda ela, ó. Aí eu vou marcando quando eu já li. Eu procuro ler nas versões diferentes, para poder também ter um entendimento de outras versões. Essa daqui... É a RA também, a revista atualizada, só que é edição especializada que a nossa livraria faz, né? Cultura Cristã faz. Essa aqui também é minha, só que é revista atualizada também, que é a que eu mais gosto, né? É a revista atualizada que eu uso para as minhas pregações, também já li toda, para vocês verem, quando eu leio toda a Bíblia eu vou marcando assim. Essa Bíblia aqui foi um preso que encapou ela para mim, ó. Tá vendo? Quando eu estava no Instituto Bíblico ainda. Por isso que eu tô mostrando para vocês. Tem uma aqui, gente, que ela é uma das. Eu tenho 3 dessas Bíblias. Essa daqui eu descobri que ela tá precisando de um trato. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Genebra. Muita gente tem, ela é ótima, é letra... revista... Ah, desculpa, essa não é de Genebra. Não peguei a de Genebra. Essa aqui é a minha Bíblia de letra gigante, ó. Essa é de letra gigante, essa é. Revista atualizada, tá largada ali, tadinho. E ela também eu já li, já marquei, já li toda ela. Ai, gente, essa Bíblia aqui é especial também. Essa é a que eu vou doar, da nova linguagem, da nova tradução linguagem de hoje. Essa daqui, ó, eu troquei com meu irmão. Lembra, Áquila? Nós trocamos uma Bíblia porque eu precisava de uma revista e corrigida. Uma Bíblia revista e corrigida é a edição. Então, não importa a edição que você usa, não importa. O importante é você ter a Bíblia
Essa aqui também eu já li toda, que é revista e corrigida. Eu tinha, cada ano lá no Instituto a gente lia uma versão. Essa que eu mostro para vocês aqui, que é de estudo também, estudo expositivo, do Hernandes Dias Lopes, ela também é revista e atualizada, né? Então é isso aí. Então não importa a versão, você vai lá, procura, desculpa esse tempinho, mas é para esclarecer para vocês essa questão da versão bíblica. Não importa a versão, o importante é você estar acompanhando a leitura conosco, tá bom? Então vamos lá, vamos correr com a leitura, falamos muito. Mas eu também queria mostrar um pouco das minhas Bíblias, né? Tenho mais ali. Amo Bíblia, né? Óbvio. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: Faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: que farei para encontrar meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Em seguida, vai a Gilgal, adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for seu pai? Essa é a origem do ditado: acaso Saul também é profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo: onde vocês estavam? Saul respondeu: saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos a Samuel para lhe perguntar onde elas estavam. E o que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Disse que as jumentas já haviam sido encontradas, respondeu Saul. Contudo, não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispá. Disse ele aos israelitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas, apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram o seu Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor, de acordo com suas tribos e seus clãs. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorte. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim
e a família de Matri foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando o procuraram, porém, não o encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: Ele já chegou? O Senhor respondeu: Está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Samuel disse ao povo: Este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele entre todo Israel. E todo o povo gritou: Viva o rei! Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei. Escreveu-os num rolo e o colocou diante do Senhor. Depois mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam. Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes. Mas Saul não lhes deu atenção. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes de Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: Faça um tratado conosco e o serviremos. Então Naás disse: Está bem, mas só com uma condição: arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. As autoridades de Jabes pediram: Dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação de Jabes de Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade trazendo seus bois do campo, perguntou: O que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: Isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade com o seguinte aviso: Salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram a seus inimigos: Amanhã nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa e, na hora mais quente do dia, já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: Onde são aqueles que perguntaram por que Saul deveria nos governar? Tragam estes homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu: Ninguém será morto hoje, pois neste dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos todos a Gilgal renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal e, numa cerimônia solene diante do Senhor, proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas muito se alegraram. João 6, de 43 a 71. João, o Evangelho, tá? Capítulo 6, de 43 a 71. Jesus, porém, respondeu: Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Eu lhes digo a verdade: quem crê tem a vida eterna.
Sim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, desculpa, pulei um pouquinho. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão a vida eterna em si mesmo. Desculpa. Não terão vida em si mesmo. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Gente, é de forma simbólica que nós comemos a carne de Jesus, tá? Não existe comer a carne literalmente, né, gente? Isso é óbvio. Muitos de seus discípulos disseram: Sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: Isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Salmo 107, de 1 a 43. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou? Proclamem em alta voz. Contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar. Famintos e sedentos, chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro, a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com as algemas de ferro do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiram nem pensar em comer e estavam às portas da morte.
Em sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou, e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas, foram tomados de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados, e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e ele os levou ao porto em segurança. Que louvem o Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que o exaltem em público, diante da comunidade dos líderes do povo. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil por causa da perversidade de seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas, quando diminuem em número e empobrecem, por causa da opressão, da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre seus príncipes e os faz vagar num deserto sem caminhos. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelhas. Os justos verão estas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isto a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Provérbios 15, de 1 a 3. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando tanto os maus como os bons. Glória a Deus, porque Ele está em nosso meio e nos observa. Busque a presença do Senhor em todo o tempo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de fazer um comentário aqui embaixo, né? Tá escrito comentários, é só você fazer um comentário ali. Procure fazer o seu próprio comentário, né? E comente sim nos comentários das outras pessoas. Mas se você fizer comentários só nos comentários das pessoas, não tem como eu responder, tá bom? Eu vou lá e curto apenas. E é isso aí, gente. Também não se esqueça de compartilhar esse canal e convidar pessoas para se inscreverem. Nós estamos com 263 pessoas e isso alegra muito o nosso coração. 363 pessoas e isso alegra muito o nosso coração. Deus é justo e bom. Vamos?